Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, família e toda a sede aqui do campo de Turvânia. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero fazer menção aqui da palavra do Senhor. O tema aqui da campanha se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13. Vou estar lendo somente o verso 13. Algumas linguagens da palavra do Senhor diz a respeito da caridade e outras falam a respeito do amor, que é a mesma coisa, o mesmo significado. A minha tradução aqui fala a respeito do amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, se a gente for parar para analisar essa carta do apóstolo Paulo aqui aos Coríntios, a gente observa que o apóstolo Paulo ele traz algumas exortações, algumas repreensões nesta carta desde o início dela. A gente observa que ele traz alguns ensinamentos a respeito da ceia do Senhor. E aqui também ele está trazendo alguns ensinamentos a respeito dos dons espirituais. A gente presta atenção aqui na palavra do Senhor que no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele vem descrevendo a respeito dos dons espirituais. E a gente observa que no capítulo 14, ele ainda continua falando a respeito dos dons espirituais. E a gente pode perceber que no último versículo do capítulo 12, algumas linguagens da palavra do Senhor vai dizer assim: espera aí, gente, eu estou falando a respeito de dons espirituais, mas agora eu me lembrei de algo maior do que dons espirituais. Eu me lembrei do amor, porque não adianta ter dom e não amar e desprezar o próximo. Não adianta profetizar e não amar a igreja de Cristo. Não adianta ter dom de revelação, dom da palavra e não servir os irmãos com caridade. Ou seja, ele está abrindo parêntese dentro do ensino da palavra de Deus a respeito dos dons espirituais, dizendo: peraí, há algo maior ainda do que profetizar, do que pregar, do que revelar. E sem amor a obra de Deus não pode ser feita. A gente observa aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele traz referência que pode existir pessoas que ainda que têm fé, que transporte montes para o outro lado, e não tem amor, de nada vai servir a fé dele. E quando se fala a respeito de amor, a gente se lembra do primeiro mandamento da palavra do Senhor, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Em João capítulo 14, versículo 21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A gente observa aqui, meus irmãos, que Jesus Cristo ele traz algo de referência daqueles que amam verdadeiramente a Deus. Quem ama a Deus não despreza a palavra. Quem ama a Deus não vive na prática do pecado. Quem ama a Deus não vive na idolatria. Quem ama a Deus ele não vive na pornografia. Por quê? Porque o próprio Jesus disse para os fariseus: olha, bem profetizou Isaías a respeito de vós, que querem me honrar com os lábios, com a boca, mas o coração está diante de mim, não guarda a minha palavra. Ei, a palavra de Deus diz: não amemos somente de palavras, mas em prática, na presença de Deus. E somente quem ama a Deus não despreza os mandamentos dele. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.